Olá pessoal, bom dia. Professor Fernando aqui. Vamos dar início à nossa aula de educação física da semana, tá? Para hoje, nós vamos introduzir o nosso conteúdo mestre, o nosso principal conteúdo desse terceiro bimestre. Como assim, professor, o principal conteúdo? No conteúdo que nós vamos perdão, o conteúdo que nós vamos nos aprofundar mais e que será cobrado na avaliação, tá bem? Então peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Passar aqui. Qual vai ser o nosso conteúdo do terceiro bimestre? O que nós vamos debater? O que nós vamos conversar? Nós vamos falar sobre as drogas, tá? Do uso dessas substâncias e do mal que elas causam ao nosso organismo, tá? Ah, professor, por que falar desse tema em educação física? A educação física ela trabalha com temas transversais, que são temas que são engajados dentro da nossa sociedade e temas de saúde pública, tá? E as drogas elas afetam a nossa saúde, elas acabam ocasionando um colapso dentro da saúde pública e é sempre importante conscientizar, principalmente os nossos jovens e adolescentes, o porquê de não usar esse tipo de produto, esse tipo de coisa e o que ele causa no nosso organismo, tá? As drogas elas são definidas como substâncias que alteram as funções do nosso corpo. No caso, elas alteram muitas vezes não, todas as vezes, né? Elas acabam alterando certas funções do nosso corpo e muitas vezes transformando essas funções em movimentos involuntários, que muitas vezes a gente não quer fazer e acaba fazendo, tá? E apesar de muita gente afirmar, né, que somente produtos proibidos, tais como a maconha, a cocaína, eh, são drogas, que são drogas, né? Resumindo assim, né? Tem pessoas que dizem, não, a droga só é a cocaína, a maconha, o crack, isso é droga. Não. O cigarro também é considerado uma droga. As bebidas alcoólicas também são consideradas drogas. E até mesmo os medicamentos, eles são considerados como drogas, tá? Quais são os efeitos das drogas no nosso organismo? Cada droga, ela afeta o nosso organismo de uma forma diferente. Aqui no slide diz que algumas podem ajudar. Quando eles dizem que algumas podem ajudar, a gente está falando justamente dos medicamentos, que eles são drogas, são conceituados, são considerados drogas, mas que podem ajudar no caso do tratamento das doenças, né? É, e até mesmo esses medicamentos, se mal utilizados, se consumidos de forma errada, eles podem ocasionar dependência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, eu uso tal medicamento. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Tem pessoas que sentem muita dor na coluna. Aí tomam anti-inflamatório diariamente porque sentem aquela dor na coluna. A pessoa acaba ficando viciada naquele medicamento. Quando ela não toma, muitas vezes ela não tem mais aquele problema, mas quando ela não toma, ela acaba sentindo justamente pelo corpo estar dependente daquele medicamento, tá? A dependência, ela é um problema grave, uma vez que a pessoa ela está dependente, ela não consegue mais ficar sem aquela droga, ela tem aquela necessidade abusiva de estar consumindo e para se livrar da dependência, para deixar de ser uma pessoa dependente, é um processo muito grande e muito doloroso, tá? A necessidade de consumir a substância pode fazer com que o dependente se torne agressivo e não meça esforços para conseguir utilizar o produto. Então, quando a pessoa se torna dependente e ela não tem aquela substância para utilizar, ela não tem a droga para consumir, ela muitas vezes, na maioria das vezes, acaba se tornando uma pessoa agressiva e que não mede esforços para conseguir consumir o produto. Ela faz qualquer coisa para conseguir consumir
a droga que ela está utilizando. Aqui no slide fala que existem relatos, né? Mas isso é a coisa mais comum do mundo. Pessoas dependentes, elas são totalmente capazes de roubar e até mesmo matar para conseguir comprar drogas, tá? Então a dependência, ela é uma doença muito grave e que tem um processo de cura muito lento e que muitas vezes não é totalmente eficaz. Quais são os tipos de drogas, né? As drogas proibidas, as que não podem ser vendidas, que não podem ser comercializadas, que é considerado crime, são chamadas drogas ilícitas, tá? Não podem vender, não pode ser comercializada, é crime, vai preso. São as drogas ilícitas, tá? Elas são responsáveis normalmente pelos problemas mais sérios. Por isso que elas não podem ser vendidas normalmente. Que nós temos aí o caso da maconha, da cocaína, do crack. Por esse tipo de droga, ele tem um efeito mais devastador no nosso corpo, por causar uma dependência, muito mais fácil. Elas são proibidas à venda em alguns países, inclusive aqui no nosso país, no Brasil, né? Normalmente essas drogas ilícitas, elas afetam a capacidade de discernimento do usuário, né? O usuário, vamos dizer assim, ele sai de si, ele não fica no seu estado normal, ele sai de si e pode provocar problemas psicológicos e emocionais muito graves. E apesar dessas drogas ilícitas, no momento que as pessoas utilizam ali, elas causarem euforia, felicidade, elas se sentirem bem naquele momento que elas estão usando as drogas, quando o efeito passa, que elas retornam ao normal, muitas dessas pessoas acabam sentindo depressão, ansiedade, agitação, confusão. Então, é uma sensação enganosa, né? As pessoas se enganam achando que estão consumindo uma coisa que vai lhe dar uma boa sensação, mas que é momentânea, que logo depois vai ocasionar, né, consequências muito mais graves, tá? Vamos lá aqui, olha, as drogas que são fumadas, como o cigarro e a maconha, elas podem provocar câncer de pulmão e doenças respiratórias, tá? Já a cocaína, ela está relacionada com problemas como convulsões e paradas cardíacas, tá? E quem utiliza muito a cocaína, quem acaba se viciando em cocaína, geralmente ela leva diretamente a pessoa à morte, justamente por esses problemas no coração e por ocasionar as paradas cardíacas, tá? Uso das drogas na adolescência, né? Vamos falar um pouquinho como acaba ocorrendo na maioria das vezes. é, Vamos dizer assim, como é que eu posso falar? O engajamento dos adolescentes dentro desse mundo das drogas, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, os adolescentes, os jovens, eles acabam experimentando as drogas por influência de amigos, né? Muitas vezes se torna, vamos dizer assim, um pré-requisito para você se tornar parte de uma turma, você ter que usar determinado tipo de droga. Ah, todo mundo usa, todo mundo faz. Se você não fizer, você meio que se sente isolado. Você não faz parte daquela turma, né? E isso acaba acarretando que muitos jovens acabam entrando no mundo das drogas, acabam entrando numa dependência por conta justamente dessa influência e dessa, vamos dizer assim, dessa manipulação para entrar dentro de uma sociedade, tá? Mas é fundamental que todos saibam, principalmente as crianças e adolescentes, que a opção de não usar drogas não faz com que você se torne uma pessoa menos legal ou divertida, mas sim uma pessoa de opinião e preocupada com sua saúde. Todo mundo tem que ter seu pensamento, todo mundo tem que ter a sua opinião e as suas ideias formadas, tá? E ter uma cabeça boa,
ter uma consciência limpa e ter a certeza de que cuidar da saúde, que não dá a chance de experimentar, porque muitas pessoas dizem, eu vou só experimentar. E é nesse experimentar que acaba gostando, que acaba continuando utilizando e acaba entrando numa dependência. Então, se preocupar com a saúde, se preocupar com o seu bem-estar e da sua família é muito, muito mais importante do que querer se engajar dentro de um grupo social, tá? Além disso, o uso de drogas é comum por pessoas deprimidas e que estão passando por um momento difícil. As pessoas acabam utilizando das drogas como uma válvula de escape, justamente pelas drogas fazerem as pessoas saírem da realidade, as pessoas acabam recorrendo a elas para fugir dos problemas. É, Só que é muito importante destacar, né, que o efeito da droga ele passa e os problemas eles continuam, as situações elas vão continuar ali para que sejam consertadas, para que sejam é, para que possamos passar por elas. Então a droga ela não resolve, ela pode lhe tirar momentaneamente daquele mundo, daquela situação, pode dar uma fuga, mas é uma fuga temporária. Quando você retorna ao normal, o problema, a situação ainda vai estar ali para ser resolvida, tá? Atenção, né? Só um recado aqui bem rápido. Como explicado, medicamentos também são considerados drogas. Sendo assim, seu uso deve ser feito de acordo com recomendação médica. O uso exagerado de remédios pode levar uma pessoa à morte. Então, o uso excessivo de medicamentos também pode causar a morte, tá? Então, o medicamento ele deve ser utilizado com recomendações médicas, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Essa semana nós não teremos atividade, a atividade vai ficar para a próxima semana, que lá na frente, quando for perto da avaliação, nós vamos revisar esse conteúdo, tá? Então, uma boa manhã, sim, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Então, um bom dia para todo mundo, uma boa semana e até semana que vem.